Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para iniciar o terceiro episódio de entrevistas de empresários e relacionados ao nosso podcast de Senta que lá vem prata. Mas eu queria começar falando para vocês que hoje eu fui numa feira. E aí eu fui comprar queijo, essas coisas. Aí falaram que eu estava muito elegante, entendeu? Olha, presta atenção. A mãozinha continua minha torta, mas é isso. Então, e aí falaram que eu estava muito elegante, eu achei o máximo. Sabe por quê? Porque eu tô com o colar da empresa desse meu grande amigo Enio, que chama Troá. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, que tem uma coisa de estrutura desse negócio muito interessante. Uhum. Mas voltando, meu nome é Marlete Gibel, eu sou consultora, conselheira, mentora, empresária, investidora anjo e corredora e curiosa. O Enio é uma pessoa que, entre a empresa que ele tem, que é a Troá, que eu falei sobre o colar, ele também é diretor da Federação de Hotéis, correto? E Exato. restaurantes. Seja bem-vindo, Enio. Vamos bater um papinho aqui hoje sobre os nossos prateados e os seus negócios. Muito Obrigada. obrigado. Se puder se apresentar, te agradeço profundamente. Muito obrigado, Marlete. Você já fez uma bela apresentação. Nós temos a Troá Design, que nós temos acessórios de moda, colares e braceletes com design autoral. A Lisette Luz é a fundadora, hoje mora em Paris, artista plástica, e nós estamos fazendo um trabalho de crescimento e evolução. troadesign.com.br, aproveitar aqui e fazer Por a favor. propaganda. São peças muito legais e o mais legal, Marlete, é que elas são produzidas manualmente por mulheres 50 a mais que trabalham em casa. A gente entende que existe uma parcela da população um pouco menos favorecida que muitas vezes, principalmente as mulheres acima dessa faixa etária, nessa classe social, elas acabam sendo um pouco invisíveis ao mercado. Isso está mudando, logicamente, mas é uma força de trabalho fantástica, é uma dedicação e nós somos muito felizes com esse modelo de negócio. A nossa produção ela não é feita em fábrica, nós colocamos, espalhamos a produção para as mulheres que fazem em casa. Como eu pessoalmente conheço um pouco do ecossistema Nossa do, conselheira, né? do ecossistema da Troá, eu posso dizer que essa amplitude de habilidades relacionadas à arte, porque na verdade eles são de uma família de artistas, então tem uma delicadeza na criação e no treinamento da habilidade dessas mulheres, né? Já tem muitos anos dentro da casa, inclusive, no processo de produção, né? E isso acho que faz parte na coisa de inclusão, como se fala muito, em negócios, eles já fazem isso há muitos anos. Então, acho que esse ponto é muito Isso é muito importante. importante. E você falou de se apresentar, né? Então, eu tenho uma longa trajetória em várias áreas, né? Eu sou um pouco aquele antigamente era uma coisa, era um problema, né? Eu sou um pouco generalista, né? Aquele que tem uma visão de integração de várias áreas. Eu sou arquiteto, me Boa. formei em arquitetura, trabalhei vários anos com arquitetura. A arquitetura é bacana porque ela junta a questão da sensibilidade, percepção, da questão social, da estética, com o planejamento racional, com a funcionalidade, com o plano mesmo de desenvolvimento, né? Bacana. Da arquitetura eu fui para marketing e comunicação, depois fiz pós-graduação em comunicação na França, na Itália. Então eu transitei pelo processo de criação e planejamento para o processo de comunicação e de Bacana. posicionamento e para o mundo de negócios. Mas em culturas distintas, inclusive, que você está falando quando você falou de Itália, de França. Isso. Morei fora, acabei estudando fora, morei na Espanha, na França, na Itália. E aí sempre direcionei o meu trabalho para o setor de hospitalidade, turismo, hospitalidade e gastronomia. Sempre trabalhei nessa área, né? Tive minha agência, depois eu virei executivo de mercado, trabalhei em várias empresas, ascendi a níveis de diretoria em algumas empresas importantes no setor. E aí, em 23, eu deixei um pouco a parte, digamos, da guerra do dia a dia
fui cuidar da Troar, que tinha sido fundada pela Lisete, e para não me distanciar, para ter uma atividade, eu assumi uma posição também na Federação de Hotéis, Restaurantes e Você Bares é diretor. do Estado de São Paulo. Eu sou diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Federação. Maravilha. E é uma entidade patronal que representa o setor no Estado de São Paulo. São 504 mil empresas, 1,5 milhão de colaboradores ligadas. Uma média de 3, você está falando? Uma média De 3 uma média de colaboradores. 3, mais ou menos, né, aproximadamente. E 95% dessas empresas são micro e pequenas empresas. É um número alto, grande, é um setor bastante difuso. É um setor que representa no país cerca de 3% do PIB nacional. No estado de São Paulo, a nossa federação representa de 8,5% a 9% do PIB do Desculpa, estado. isso inclui a parte do digital. Estou falando do Airbnb, por exemplo. Ou não? Não, formalmente não. No Tá. turismo, sim, Tá. mas formalmente, no caso da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares, não. Porque aí entra oficialmente num setor de locação imobiliária. Né? Tá. Mas no turismo, na conta geral do turismo, sim. Né? O turismo, Perfeito. todo deslocamento, a pessoa fica em casa de família, fica em casa de amigo, fica em plataformas de locação ou fica em hotéis, pousadas, etc. Né? Perfeito. Então, como a federação ela é uma federação patronal, representando o setor, ela tem uma legislação sobre isso e uma regulamentação que representamos as empresas com Não, KNAI de hotelaria, tranquilo, porque isso existe em outros em outros setores, setores também. tranquilamente. Não, e a transformação Sim. dos meios e hábitos de consumo é muito grande. Né? Então, e o turismo, Malete, ele impacta mais de 53 segmentos de atividade na sua cadeia, toda a sua cadeia. Né? Então, é uma atividade multidisciplinar, é multicultural, é uma indústria da paz, digamos assim, porque ela integra culturas, né? É uma indústria não poluente e é a indústria que mais contrata. Nós tivemos, a gente briga um pouco, briga entre aspas, mas Sim. concorre um pouco no primeiro lugar do ranking de contratação com a construção civil. A construção Nossa! civil tem muita contratação Sim. no país, ela geralmente é a primeira, mas no ano passado o turismo foi a primeira. Então existe ali o turismo depende de mão de obra qualificada, de mão de obra humana, né? Sim. Tem toda aí as inovações, tecnologias, os robôs, inteligência artificial, isso vem mudando aos poucos, mas ainda Mas a humanização é um. nada substitui, Sim, né? claro. Nada substitui. E nessa grande contratação, nós temos um alto turnover também, o que é um problema, né? Mas nessa grande contratação, uma parte muito expressiva é tanto de primeiro emprego, nós somos porta de entrada para o jovem no primeiro emprego. Como acontece muito em bares e restaurantes, perfeito? Exato. Como principalmente para um público 50 a mais também. Olha que interessante. Inclusive, nós somos um pouco aquele executivo que sai do mercado, juntou um dinheirinho, tem um plano ali de aposentadoria, ele muitas vezes vai montar uma pousada, vai montar um Claro. restaurantezinho. Né? Então, nós somos, e também para mulheres, 56% da nossa mão de obra é de mulheres. Né? No geral. No geral, na média geral do turismo no Brasil. Eu estou brincando, né? Porque outro dia eu falei assim, tem mais uma vantagem das mulheres. A última entrevista que eu falei, a gente dura muito mais de 7 a 10 anos que os homens. Pode ser hormônio, pode ser. Mas acho que esse número é bastante interessante, porque hoje as mulheres representam 52% da população do Brasil. Eu estou falando dos 50 a mais. 50 a mais. Então a diferença tende a aumentar. Isso. Né? Eu acho que porque na hotelaria talvez esteja uma coisa de você ter um crescimento de carreira, né? Principalmente entre idioma, entre região, tem uma flexibilidade de viajar, de ir para as reuniões. Eu estou perguntando isso porque no varejo, outro dia conversando, o varejo tem pouca possibilidade de crescimento dessas pessoas, porque ela tem muitos vínculos à mulher, né? A coisa com a mulher, eu estou falando especificamente agora.
a nossa estrutura é pouco matriarcal, né? Isso, Mas ela é nas obrigações de cuidar da casa, dessas coisas. isso. Então, esse número é extremamente relevante. E nessa questão que você falou, Malete, e eu passei por várias experiências corporativas, né? Infelizmente, ainda é predominante a cultura patriarcal na direção, né, das grandes empresas, das empresas. Isso vem mudando Sim. bastante. E eu, por experiência própria, chegou num ponto em que eu dou preferência para a direção das empresas por mulheres. Por quê? Porque é o caso da Troá, né? Eu É, sou o único homem na Troá, né? Porque nasci assim, na verdade, né? Não tenho o que fazer muito, né? Mas eu percebo que a competitividade masculina, a política masculina, ela tem um tom de combate, o que é bom um certo uhum, aspecto na concorrência. Obviamente, se você for fraco no mercado, você não consegue ganhar espaço no claro, mercado. você não cresce. É, mas ela impede, muitas vezes, uma cultura de crescimento, integração e desenvolvimento. E a mulher, apesar do que falam, né, porque mulheres brigam entre mulheres, isso tudo isso não está no mundo Sim, profissional, né? Mas a mulher, ela tem a capacidade de focar na questão, focar na solução dos problemas e diretamente se manifestar e integrar equipes. Ela consegue integrar melhor. O homem tem muito aquilo de: eu não vou chamar fulano e tal para fazer isso porque ele vai tirar o meu trabalho, porque ele sim. vai aparecer Ou mais do ele que prefere tomar eu. decisão É, ou, mais ou, ou, rápida ou, e ou, mais ou muitas vezes porque a decisão rápida é importante, né? Mas muitas vezes uma vaidade do poder. do poder. E isso no ambiente feminino, não que não exista, obviamente Claro. tem em todos os lados, mas eu acho que na condução prática, a mulher é mais efetiva. Você vê, mulheres conversam muito, é normal, homens também, mas quando você abre uma reunião de trabalho, aqueles 5, 10 minutos de bate-papo sobre o futebol, o final de semana, ou o churrasco, ou o tempo, ela não é produtiva, é algo Sim. que eu pessoalmente não gosto muito disso. Mas às vezes faz parte da sociabilidade, né? No caso das mulheres, quando abrem uma reunião, elas vão direto ao assunto, resolvem o problema, tal, tal, e vão embora. As reuniões com Tchau. as mulheres são mais curtas, eu acho ótimo. Agora, aproveitando, Enio, como que é tratado na federação, ou tenta-se desenvolver essa forma, a diversidade? Porque eu sempre coloco a diversidade, ela é uma obrigação, inclusive, de não só de inovação para os negócios, Uhum, como de faturamento. uhum, Por quê? Se a gente tem praticamente 40 gêneros hoje, isso uhum, diz a meta, né? uhum, uhum, Então, como a população não cresce mais, ou uhum, vai crescer muito pouco, no Brasil ela não cresce mais em 2 uhum, anos. uhum. E a diversidade te dá uma possibilidade de ter um outro olhar para esse negócio, Exato. de inovação. Então, como que está esse conceito hoje, já que você fala de planejamento estratégico Uhum. dentro da federação? Na federação, nós temos uma diretoria só para isso, né, conduzida pela Alessandra Calabrese, nossa diretora dessa área. Temos uma área lá relativa à questão étnica, relativa à diversidade de orientação. Então, nós temos uma diretoria específica para isso. A gente sempre inclui nos nossos programas de treinamento e capacitação de mão de obra, sempre essa função. Nós participamos ativamente, agora recentemente, do protocolo Não Se Cale para hotéis, bares e restaurantes, que é aquele que dá suporte a problemas de assédio ou de outra natureza dentro das empresas. Então, nós temos uma diretoria diretamente tratando desse assunto e cuidando disso. Agora, no mercado em si, nos estabelecimentos, Uhum. cada vez mais existe uma flexibilidade. Primeiro, a orientação é natural, né? Existe uma lei a respeito, Tá. mas o mercado percebeu que existe uma fatia de consumo muito importante. Então seria leviano o empresário não olhar para isso, mesmo que ele tenha lá seus posicionamentos diferentes, mas para o negócio é bom. Tá. Para o negócio é muito importante que exista essa empatia e acolhimento das diversidades no negócio. Alguns negócios vão além, né? Promovem e tal.
outros têm uma política interna nesse Por, sentido. por acaso você tem os números, ou você lembra dos números aproximados? Quando a gente fala em diversidade, especialmente quando a gente está aqui falando sobre os prateados, os 50 a mais, Uhum, mas também você tem outras possibilidades de uhum, diversidade. uhum. São números muito estimativos, porque, na verdade, hoje, como não existe mais uma questão de diferenciação, né? Quer dizer, você Uhum. não consegue saber exatamente o seu cliente, Nem a idade a gente né? Você sabe. não consegue saber mais, né? O que ele é, o que ele não é, né? Esse tipo de, então, não existe uma métrica precisa. Mas nós estimamos que esse, primeiro, em termos de estabelecimentos, existe uma fatia em torno de 10%, 12% de negócios que sejam mais direcionados, mais abertos ou mais declaradamente abertos a todas as diversidades, né? Existe uma questão também de movimentos segmentados, movimentos nichados, né? A Black Economy, né? Tem Uhum. uma série de movimentos nesse sentido, que nós apoiamos. Nós temos parcerias, por exemplo, com entidades aí de áreas mais afastadas da cidade, onde esses movimentos de guetos, entre Sim. aspas, né, ou antigos, né, que se pode dizer assim, surgem. Nós temos movimentos para trazer isso Os nichos para de os mercado, nichos de não sei mais. mercado, para Tá. os grandes centros. Logicamente, a gente sabe que grandes marcas, quanto maior a empresa, quanto Sim. maior a marca, ela mais fica, digamos, blindada quanto a isso, obviamente em políticas de total aceitação, né, de total incentivo, mas elas acabam precisando atender todo tipo de público, Isso dá trabalho. que nem a Rede Globo. Ela tem uma Sim, comunicação de massa, você vai para uma comunicação de nicho, ela é diferente, né? claro. Mas é um segmento de consumo muito importante e que vem crescendo. Agora, conforme ele vem crescendo, cada vez mais a gente perde a diferenciação. Porque Tá. antigamente você podia dizer, tinha lá um lugar que era só para homossexuais, ou um lugar só assim, né? Ainda existem, claro, mas isso vem cada vez mais se O diluindo no que mercado. é interessante, como a gente estava falando de diversidade, né? Eu acho que isso que promovem, né? Todos são bem-vindos, Isso, né? E a nossa essência é tal, isso, né? Que faz parte da autenticidade da marca, isso. né? Eu acho que isso é extremamente bem-vindo, né? Jovens, então, em vez de encher a cara na madrugada, Uhum. eles vão fazer café da manhã, vão correr e vão fazer. Aham. Então, você começa a ter algumas coisas relacionadas à saúde, ao bem-estar, ao lazer, Isso. etc., que também estão tendo uma coisa de mudança, quando você fala em bares e restaurantes especificamente, Uhum. estão indo mais para a gastronomia e novas experiências Aham. do que aquela coisa do padrão de balada. Isso, Existem, mas hoje isso. as pessoas buscam no seu trajeto, na sua jornada de vida, experiências variadas. Com Isso valor, né? e com valor um valor maior do que se tinha anteriormente. Não é só por uma Isso, noite, se isso fosse o limite, porque isso, a vida tem bastante coisa isso. para fazer. Mas muito interessante essa história que você está falando, Enio. Agora, me diga o seguinte: vocês têm números interessantes, mas quando você falou de 10% dos estabelecimentos que têm alguma. Alguma dedicação um pouco mais É, expressa. é bem pouco, não? Pelo tamanho. Vocês estão Olha, basicamente no estado de São Paulo, perfeito? a federação no estado de São Então, Paulo, eu estou dizendo isso porque, assim, primeiro que o estado de São Paulo, entre capital, grande São Paulo e interior, tem uma diversidade muito é, grande. é, Diversidade que eu estou dizendo é, de negócios. é. E aí me pareceu um pouco apertado, N- considerando o conceito geral da É, federação. Você na poderia verdade, especificar um na pouquinho? verdade não é pouco, Marlete, porque você imagina o seguinte: eu não estou falando de aceitação de públicos Uhum, diferentes, porque houve um tempo em que nem isso era aceito por alguns estabelecimentos, né? claro. Eu estou dizendo de estabelecimentos que têm algum tipo de comunicação ou de busca direta ou de marketing, ou algum tipo de posicionamento para um público da diversidade. Se você imaginar, Marlete, que desse universo todo da federação no estado de São Paulo, são 504 mil CNPJs, Exato. né? A grande maioria, como eu falei, 95% são micro e pequenas empresas, e 5% são médias e grandes empresas de marcas, de redes, de cadeias, de hotéis, restaurantes, etc.
Se você fizer uma avaliação desses estabelecimentos, nós estamos falando muito nesse número de pequenos bares, aquele boteco, Sim, mesmo aquele pequeno boteco na periferia, se ele tiver que for uma empresa formal, tiver um CNPJ, estamos falando também daquele microempresário que muitas vezes produz um alimento em casa, tem a sua empresa, mas vende o alimento. sim, sim. Estamos falando todo tipo de, no caso da alimentação, alimentação preparada. Se você vender uma coxinha numa estufa, numa loja de conveniência, ela faz parte desse segmento. Então você imagina buffets, festas, você imagina o tamanho do segmento. Entendo. É muito grande. Então eu acho que não é pouco não, eu acho que Tá. que Ele é é razo... relevante. ele é relevante, ele é Tá. relevante. Lógico que aí você pode começar a nichar e dizer onde estão esses estabelecimentos. Tem desde food truck. Exato, exato. Quer dizer, aí você começa a pensar onde estão os estabelecimentos, quais regiões, quais. Aí você vai ter você consegue aprofundar. Mas em termos médios, eu acho que é um número bastante expressivo. Isso é uma estimativa, como eu falei, mas a gente entende que mais o nível de consumo do nosso segmento em tudo isso, na verdade, assim, o estabelecimento que promove tem mais ou menos essa estimativa. O nível de consumo é maior, Tá. porque aí você não consegue medir se a pessoa que entra no seu estabelecimento, qual a orientação que ela tem, ou etc. Né? Quer dizer, então, tem essa questão. Mas eu acho que é um mercado crescente e é um mercado cada vez mais importante. Principalmente, aí não da diversidade, mas falando da economia prateada. Falando em mercado prateado, obrigada para a gente voltar um pouquinho, Enio, tanto dos clientes, né, qual é o percentual de 50 a mais, aproximado, tanto em volume como em faturamento. Tá. E também para bares, restaurantes, alguma coisa assim, você conseguisse fazer, porque você é universos provavelmente de um ticket médio mais alto, mais alto porque se estabelece ou não mais. Se pudesse me dar só uma coisa de ter uma noção desse tamanho, te agradeço. A estimativa é que no turismo, aproximadamente 15% do turismo doméstico nacional ele é consumido por... na verdade, eu estou falando 60 a mais, né? 50 a mais seria um número aí beirando os 30%. Maravilha. Do turismo doméstico e cerca de 20 e pouco por cento do turismo internacional. Né? É grande já, não? É bastante, é bastante. Mas isso tem um impacto de faturamento um pouco maior, porque o ticket médio desse público é maior. Sim. Né? Então, em termos de faturamento, ele pode chegar aí a 50%, mais ou menos, do setor. Né? É algo... Vocês estão prestando atenção, gente? Olha só, entre turismo, entretenimento, gastronomia, olha a importância né, deste segmento. E eu acho que ele é um dos segmentos de maior transição. Estou só interrompendo um pouquinho. Sim. Como você pegar na moda. A moda, acho que faz uns 10 anos que a empresa de moda, estou falando das marcas internacionais, dos desfiles, quem é que abre os desfiles? São as pessoas famosas da década anterior. Que já tem uma história e um valor para mostrar. Tem a história, o valor, e eles reconhecem que o dinheiro, onde está o dinheiro? Isso. O dinheiro está concentrado hoje no Brasil e praticamente no mundo de 50 a 70. Por uma coisa muito simples, não nasce quase em crianças. E a gente dura muito mais. Então ficou fácil do ponto de vista numerológico de você saber que esse é um fato. E aparentemente vocês estão aproveitando esta onda prateada de uma forma de visão e de planejamento e de realidade muito importante. Como isso acontece, se você pudesse contar um pouquinho essa história de ser hoje 50% e como vocês vêm lidando com isso? O que a gente repara muito, o que a gente vê, percebe e acompanha é que existe uma maturidade maior na qualificação dos produtos e serviços. A gente sabe que esse é um público que ele sabe o que quer, ele já conhece, ele já tem experiência, ele já se hospedou antes várias vezes, ele já viajou outras vezes.
E ele conforme você vai amadurecendo, você passa a ter, bom, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Você não tem mais aquela coisa, aquela dúvida. Então, é um público mais exigente. Se você não tiver na hotelaria um bom lençol, um bom chuveiro, um bom colchão, uma localização melhor e um serviço que seja honesto, transparente, de Tá. qualidade, você não tem esse público. Esse é um público que ele quer conforto, bom serviço e liberdade para Para poder poder. fazer e consumir da maneira Eles têm dele. uma clareza em reconhecer o valor das coisas. Exatamente, exatamente. E aí a grande mudança é que o setor ele precisa ter cada vez mais qualidade, qualidade geral, né, em Tá. vários aspectos, para atender esse público. E isso vem acontecendo. A hotelaria no Brasil ela se desenvolveu muito nos últimos 40, 50 anos. Eu diria que recentemente todo esse aspecto de inovações, tecnologias, etc., ou novas tendências, Uhum. a hotelaria e a gastronomia, os restaurantes e bares, eles estão cada vez mais atentos. Esse público é um público que consome com mais qualidade a gastronomia, né? É um público que ah, muitas vezes ele fica no hotel. Uhum. Quer dizer, não tem mais aquela coisa de você chegou numa localidade, sai rápido, passa o dia inteiro correndo, chega cansado à noite, não sei o que, dorme e vai embora, né? É um público que muitas vezes ele, Ele ele, degusta ele o momento. degusta. Não, vamos sair para tomar um café? Sai para tomar um café e volta, fica lá tranquilo. Quer dizer, não é um problema Uhum. você ficar no hotel, né? Então Tá. você consumir, usufruir do serviço, por isso que o empresário desse setor ele está cada vez mais desenhando a experiência com valor agregado para esse hóspede. E aí Tá. dentro de várias temáticas, né? Você pode ir para gastronomia, para música, para cultura, para lazer, para esporte, aí dentro de várias temáticas. Tá. Mas sem dúvida nenhuma a necessidade de profissionalização e aumento da qualidade é o que faz frente para poder atender esse público. E agora, como você viria os próximos passos no Brasil? Quais são os pontos principais de pensar mais a médio e longo prazo? Tá certo que o longo prazo ficou muito mais curto hoje da Uhum. velocidade do mundo, Aham. mas de fato, você falou que isso vem sendo construído entre 40 anos, mais ou menos. Tô voltando, Sim, essa sim. coisa de dinâmica da Do hotelaria. final dos É, anos 80 para cá começou uma mudança de modelos de tá, negócio, uma, claro. uma diversidade no negócio. É, eu acho que tem duas coisas talvez que sejam importantes. A gente falou assim, talvez essa diversidade baseada em tecnologia, que é um Uhum, caso que fornece muito uhum, sensibilidade, e talvez vocês lidem o dia a dia, independente de qual é o tamanho do hotel, do restaurante, qual o posicionamento, uhum, vocês lidam no face to face uhum, com este consumidor, uhum. né? E acho que tem que acontecer isso também com os colaboradores. Isso, Mas isso dá para vocês talvez uma sensibilidade que outros negócios não têm, porque eles ficam muito distante dessa isso. coisa de se falar muito na experiência do consumidor, ou que o consumidor é o centro do negócio. Uhum, Mas isso existe, ó, esse conceito existe há muito tempo, mas eu acho que quando você atende as pessoas no dia a uhum, dia, né, uhum, como você acontece isso na área de saúde, por exemplo, uhum, você tem que aproveitar esta dinâmica para uhum, potencializar e melhorar seu negócio. uhum. Talvez esse seja um dos requisitos. Bom, Isso. eu falei de duas coisas, se você Aham. puder retomar, te Não, agradeço. mas é isso, é o próprio conceito do nosso negócio, a hospitalidade. É o próprio conceito. Quando a gente treina jovens para entrar no mercado, e eu já fiz muitas palestras ou aulas magnas nesse sentido, é muito, é muito importante que o colaborador do setor saiba o que é o conceito de hospitalidade, né? Aquela pessoa que vai entrar no setor e falar, mas eu não quero servir, mas eu Não. não serve. Então tem que entender qual é a beleza, qual é o valor da hospitalidade. E quando você vai, e como eu falei, né, no nosso setor ele aceita muito, ele precisa de mão de obra de qualidade e você encontra essa qualidade com profissionais de mais idade. Então, profissionais que têm já uma experiência de mercado, que Mas têm mais. vocês devem ter muito treinamento, né? Tem bastante treinamento, temos programas de treinamento, temos parceria também com as entidades laborais para fazer treinamentos. Mas esse colaborador
50 a mais, ele é muito desejado no nosso setor. Para todas as áreas de atividade, né, independente do nível hierárquico dele. Claro. Ele é muito desejado, porque, primeiro, para fazer frente a essa necessidade de atendimento, à hospitalidade, é um colaborador que tem mais tolerância, que tem mais paciência, tem uma visão macro um pouco melhor, que pode resolver questões de maneira mais harmônica. Eu já vi muitos casos assim, eu já vivi casos em empresas assim, de ter questões, inclusive de conflitos geracionais importantes. É que interessante. As novas gerações, né, os millennials, X, Y, Z, etc., as novas gerações, muitas vezes, acabam, essa questão de conflitos geracionais acaba gerando algum tipo de conflito, e quem tem a visão de solução desses conflitos, ou de aplicar soluções a esses conflitos, é o lado Lado mais mais maduro, o lado entendi. experiente, que consegue entender isso e consegue harmonizar. Então, é muito importante para o nosso setor termos colaboradores de experiência por vários motivos, né? Por Uhum. esses vários motivos. Cada vez mais nós temos essa necessidade e buscamos colaboradores acima de Acima. 50 anos. Agora, como proprietários ou executivos, ou donos, a gente poderia Uhum. falar assim, você tem noção de qual é, na parte gerencial, executiva ou proprietário ou CEO, Uhum. qual o percentual de 50 a mais que vocês têm? Olha, ainda bom, na parte gerencial diretiva, isso ultrapassa 50% facilmente. Isso Oh, talvez até mais. Eu precisaria fazer uma medida disso, mas talvez até mais, talvez chegando aí a casa de 55, 60% na parte gerencial diretiva. isso, de meio para De alto meio para escalão. alto. Então, É bastante alto mesmo. Inclusive por aquilo que eu falei, né? Muitos saíram de um mercado de trabalho e vão uhum, abrir a sua empresa claro. nessa idade, né? Porque existe muito o tal do segundo ciclo, terceiro ciclo hoje Isso, das pessoas exatamente, profissionalmente. exatamente. Agora, na parte operacional, talvez não seja tão alto. Na parte Sim. operacional ainda não é tão alto. Na parte operacional tem um alto público feminino, é onde concentra Uhum. principalmente. Mas é cada vez mais importante também na parte operacional você ter colaboradores 50 a mais. Ah, Primeiro por essas questões que eu falei da experiência, da gestão de conflitos, paciência, tolerância, etc. Mas segundo porque a grande parte está em contato com o público. Claro. E nesse contato com o público, né, claro, você ser atendido depende do tipo de negócio, tipo de bar, tipo de restaurante, né? Mas você ser atendido por um jovem simpático é muito bacana. Mas Sim. você ser atendido por uma pessoa madura, simpática, ela vai ter mais conhecimento daquilo que você quer, de como te servir, Ela observa ela mais, observa mais, ela tem provavelmente. mais experiência nisso, ela tem uma visão um pouco maior nesse sentido, né? Mas eu acho que dos segmentos que eu conheço, Uhum, a presença dos prateados uhum, como colaboradores, clientes ou alto nível gerencial uhum. é extremamente, provavelmente é o mais Mais importante dos relevante. segmentos, o mais relevante de É, todos os segmentos que é, eu conheço até é. hoje. Lógico que há todo um nicho aí de outras Sim, empresas de tem. jovens e tal, mas mesmo nisso, mesmo nas empresas, no nosso segmento de casas noturnas, bares e o entretenimento noturno, Uhum. né, a- a- nós estamos passando por uma mudança de hábito cultural, hábito de consumo muito importante nesse É, momento, né? E muito causado pelo aumento do consumo 50 mais. Porque, primeiro, o modelo, nós temos uma parte da entidade lá que cuida bastante das casas noturnas, né? São especializados nisso. Primeiro, o consumo, né? O consumo de álcool mudando aí um pouco, fora essa crise que a gente passou agora, né? Que ainda estamos envolvidos vocês nisso, estão ainda bastante. Mas, conturbados. já antes disso, quer É, dizer, o consumo dos alimentos e de bebidas. Segundo, os horários, né? E terceiro, o modelo de negócio, quer dizer, aquela antiga discoteca que você vai lá, claro que tem várias por aí, uhum. mas isso vem diminuindo cada vez mais, né? A balada tem mudado um pouco o
Você está falando de formato, estilo de saúde de vida, se eu pudesse falar. estilo de saúde, de vida, de horários, a diversificação, a necessidade de que os locais tenham áreas abertas, tenham áreas para você É, sentar e comer e beber, que é uma coisa que era antigamente só só dança. tinha nas casas top, né? Você ia no gallery, Sim, tinha isso, sim. né? Mas hoje cada vez mais é importante isso, a mudança de Importante. horários. E, Então, na verdade, quando se falou, a lista de produtos e serviços oferecidos ela é muito mais ampla do que era antes. ela é mais qualificada. Tá. Ela é mais qualificada. Você tem produtos hoje de muito mais qualidade, porque você tem profissionais também muito mais especializados, E muito mais direcionados. treinados e direcionados. Hoje Bacana. você tem o bartender específico disso, você tem uma série de posições lá dentro das empresas para poder ter uma oferta de maior qualidade. Eu acho que a qualidade geral da hospitalidade, principalmente no estado de São Paulo, ela tem aumentado bastante. Tá. É sensível isso, a gente percebe isso. Claro, os nichos, né, Uhum. desde as mais econômicas até as mais top de luxo. Mas em todas elas, a Você qualidade do serviço tem tem melhorado. e do produto que Do oferecem produto e também. serviço, exatamente. Bacana. Exatamente. A gente estava comentando, na hora que tomou um cafezinho, Ah, sobre os 4 S's. isso. Então, eu acho importante, se você de contribuir, porque acho que é um diferencial muito grande, Uhum. principalmente na gastronomia. Por Exato. favor. A gastronomia ela vem se transformando ao longo do tempo, né? E hoje existe um conceito muito interessante que é do Rafael Anson, que é presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia, um colega, amigo nosso, e ele escreveu vários livros sobre isso, o conceito dos 4 S's na gastronomia. O que são esses 4 S's? O primeiro S é de sustentabilidade. Ah, Quer dizer, que para você poder hoje, a gastronomia do século XXI, né, uhum. ou a gastronomia da liberdade, como a gente chama, para que aquela cadeia de serviços de produção, mas principalmente a cadeia de valores na gastronomia, ela faça sentido hoje no século XXI, com tudo que nós passamos de mudanças do mundo, etc. Ela, primeiro, o primeiro S da sustentabilidade, que você Tá. consiga cada vez mais manter uma cadeia produtiva limpa que o produtor do alimento possa trazer esse alimento, quer dizer, que exista É, espaço para ele, é coisa sustentável, do social e ES. ambiental, do ESG. Ambiental, quer dizer, existe Uhum. a logística, né, que é do primeiro quilômetro, né? Então, o processo de sustentabilidade social e ambiental Ambiental. em toda a gastronomia, ela é hoje essencial. Porque senão você perde o valor da produção. E a Então, e a qualidade final qualidade da do produto. produção e a diversidade também de produtos e principalmente a cultura. Tá. Ela desaparece. Então, é fundamental que aquilo que você come esteja ligado a um processo de sustentabilidade social e ambiental em toda a cadeia. O outro S é o S da saúde. Tá. Não faz mais sentido você comer aquilo que te faz mal. Logicamente, existem alguns excessos, existem alguns produtos, existem gostos, paladares, uma série de questões, mas mesmo quando você vai hoje às grandes redes de fast food, eles precisam ter A uma opção. atenção e uma opção à questão da saúde. Então, você come aquilo que te faz bem. Se você come aquilo que te faz mal, você está destruindo esse processo. No mínimo, você vai matar o consumidor, Você vai matar o né? consumidor, né? Antes, desculpa. Depois tem o S do satisfatório, que é um pouco da questão do paladar ou do prazer de comer, né? O satisfatório ele é muito importante porque senão nem o S da saúde faz sentido. Por exemplo, você pega uma criança, você vai fazer ela comer brócolis Uhum. ou alguma outra coisa, se ela não gostar daquele brócolis, ela não vai mais comer aquilo. Perfeito. Então, e o prazer no alimento que você está degustando, que você está provando, ele é muito importante, primeiro, para a tua saúde da alma, do Alma. espírito, né, dessa satisfação, mas principalmente para que seja válido o S da saúde. Tá. Então, eu tenho uma visão, uma teoria, na verdade não é minha, mas tenho uma visão muito clara, que o bom paladar protege a tua saúde.
Perfeito. Porque você pode até comer uma coisa mais engordurada, e não é que a gordura faz mal, o excesso faz mal, né? Você pode até comer uma coisa um pouco mais fora, tal, mas depois você não vai exagerar naquilo. Você vai, não, você não aguenta. Sim. Né? Você vai comer um saquinho de salgadinho daqueles, eu não vou falar marcas, Não é bom. aquele saquinho de salgadinho de supermercado. Se você, eu não consigo mais comer aquilo Não. porque é ruim. É opção, É mudou. ruim de comer. Né? E provavelmente o consumidor ele vai melhorando ou mudando essa sensibilidade de paladar. O paladar ele é um dos sentidos que não é, as pessoas desenvolvem até os 13 anos de idade, depois não desenvolvem mais. Sim. Então você continuar a evolução do seu paladar nesse sentido que ele te protege da saúde. Desculpe interromper novamente, mas o olfato é uma das coisas menor conhecidas pelo ser humano. E na gastronomia, né, ou na bebida, ou queira, ele tem uma presença, ou do ambiente, ele tem uma presença de você não gostar de um alimento por causa do aroma, que ele não te traz alguma coisa que seja, não é sustentável, mas que seja saborosa, como o comer. É o olfato que te diz aquilo que você está comendo. Porque aquela história que você fala, se você tiver gripado sem olfato, você vai comer um limão, uma laranja, você não sabe mais ou menos qual dos dois é. É ele que te dá essa diferenciação. E ele tem um outro aspecto do olfato, ele é diretamente conectado na memória. É ele que te liga à memória afetiva sensorial. Perfeito. E o quarto S é o S do solidário. E esse solidário, ele se remete tanto à questão que já citei antes, do social na gastronomia, quanto ao compartilhamento do ato de comida. Sim. A gente sabe que a mesa, a boa gastronomia, é aquela que você compartilha com amigos, com pessoas com quem você gosta. Você cozinha para alguém. Sim, né? é uma coisa afetiva, inclusive, né? Tanto o compartilhamento social com aqueles que não têm acesso, então, tanto o aspecto do lado social da alimentação, quanto no compartilhamento da experiência gastronômica. Então, esses 4 S's, eles definem muito bem esse contexto da gastronomia. Se você não observar esses 4 S's, ela não tem continuidade, ela não tem produção, ela não tem valor. Né? De quando é esse? Isso é mais ou menos, eu não vou ter a data exata agora, mas é mais ou menos de 10, 12 anos atrás. Então ela é bem recente. É bem recente. Existe um livro chamado A Cozinha da Liberdade, em espanhol, La Cocina de la Libertad, que é do Rafael Son, que ele fala muito isso. Muito bom. Fantástico. Vocês entenderam? Liberdade, a Cozinha da Liberdade. Acho que isso é um nome muito interessante, porque ele com certeza serve, esses conceitos dos S servem para vários negócios, quando se fala em ECG, continuidade, inclusão, diferença das idades que a gente está falando. Então, agora deu para entender um pouquinho mais a estratégia de negócio, que ela é muito mais flexível do que eu imaginei. E porque com a Cozinha da Liberdade é uma visão de nós nos libertarmos daquela visão mais formal e estrutural que foi muito importante na evolução da gastronomia, principalmente francesa, daquela metrificação do 3 estrelas Michelin, que aquilo é muito importante, porque aquilo permitiu a evolução da gastronomia. Mas hoje, o mais importante não é aquilo. É a manifestação individual, a possibilidade individual do pessoal. Muito mais criatividade. Muito mais criatividade, exato. Talvez a coisa de você permitir que as pessoas vejam coisas novas que são juntas e misturadas, que antes a gente não via muito. Exatamente. A inovação é um pré-requisito hoje na gastronomia, perfeito? Falando para atender, para ter a criatividade, para atender públicos diferenciados. Isso, exatamente. Quanto mais qualificado o profissional, a criatividade dele já é embasada em outras experiências, daí gera inovação. Poxa, fantástico. Obrigada, Enio. Aproveitando, Enio, a gente pode voltar um pouquinho para empreendimento ou empreendedores. Né? Então, se você pudesse falar qual a sua visão, principalmente para o empreendedorismo ou startups. E se você preferir separar o segmento
né, de hotelaria, Uhum, né, do segmento de gastronomia, uhum. fica a seu critério. Eu acho o seguinte, né? Hoje a diversificação de modelos de negócio ela é cada vez mais crescente, né? A gente está vendo aí agora a gente vai passar por um crescimento muito grande, por exemplo, na área de delivery de alimentos, né? Tá? De restaurantes e bares. É, nós temos um mercado ainda muito pequeno nessa área, quer dizer, cada vez mais você vai poder comer em casa, a experiência não é idêntica, é uma outra experiência, mas você vai poder degustar aquela experiência que você poderia ter num restaurante em casa, isso vem aumentando muito mais, é um mercado que no mundo inteiro já é maior que no Brasil. Tá. Essa é uma questão. Agora, para o empresário propriamente dito, aquele que está entrando no segmento, ou que está colocando seu investimento, seja em startup, seja enfim, da maneira escolhida, é muito importante o seguinte: primeiro, aquilo que eu falei antes, é que a pessoa entenda e valorize, dê valor para o conceito de hospitalidade. Tá. Se você não tem esse valor do conceito de hospitalidade, você perde a essência do negócio. Então, essa é Tá. a primeira. Porque você vai acabar perdendo paciência com uma questão do seu trabalho, com uma questão de um cliente. Então, para você poder entender isso, o conceito de hospitalidade é muito importante. Segundo, para todo empresário, um jovem empresário que está entrando na área, algumas coisas são muito importantes. Né? Primeiro, a perseverança. Né? A gente sabe que você passar a ser um empreendedor é necessário que você tenha perseverança, porque você vai errar muito. É, eu acho que tem duas coisas. Tem você com o seu negócio na Troar, que eu Isso, conheço um pouquinho, isso, então realmente é muito de perseverança. isso. Apesar do negócio ter 10 anos, né, a Uhum, coisa de você uhum, pegar um conceito, uma criação e uhum. transferir isso num produto tangível, num Isso, negócio tangível. isso, Então, eu acho que a coisa do empresariado versus executivo, ela é muito diferente nesse isso, processo. isso. E quando se fala de começar novos negócios, até porque este negócio, estou falando tanto de hotelaria como de gastronomia, Perfeito. ele gira praticamente 24 horas por dia, de segunda a Isso, segunda. exatamente. Ou, Isso é no mínimo, tem uma interface do empresário, ou do executivo, ou do dono, que isso. é todo dia, toda hora. É Isso, isso aí. exatamente. Quer dizer, a gente tem hoje uma dificuldade no setor de mão de obra, justamente porque novas gerações não querem trabalhar de sábado e domingo. É compreensível se não quer trabalhar de sábado e domingo, então vai para outra área, Tá, então vai para outro setor, porque o nosso setor trabalha feriado, sábado e domingo. Né? perfeito. É claro, jornadas de trabalho, todas as regulamentações, etc., mas ele trabalha, é quando ele mais fatura. Então, essa visão da perseverança eu acho muito importante, porque os erros que você vai passar, eles são fundamentais para o teu aprendizado, para você errar menos. E terceiro, conheça muito bem o seu negócio. Quer dizer, eu falei, né, muitas pessoas acabam depois, num segundo, terceiro ciclo Uhum. econômico na sua vida, eles vão acabar investindo em montar um restaurante. Eu cozinho bem em casa, eu gosto de cozinhar para os amigos, vou montar um restaurante. Tudo bem, mas é diferente. Vão entender direito o back-office, Tem né? nada a ver uma coisa com a outra. Nada Entendi, mesmo. entendi. O fato de mexer com o alimento são coisas totalmente diferentes. Então, assim, conheça bem o seu negócio, conheça bem o mercado, pesquise, faça cursos, converse com consultores, tenha um conselho Sim, consultivo no seu negócio. Ninguém faz o negócio sozinho. entendi. Ninguém faz o negócio sozinho. Você precisa de equipe, precisa de informações e precisa conhecer bem. Então, são pontos fundamentais. Nesse setor, entender e dar valor ao conceito de hospitalidade, a perseverança necessária para qualquer empreendedor e conhecer bem o seu negócio, porque não é um negócio fácil, como Claro, nenhum outro. Né? Quer dizer, você fora que o precisa, Brasil é um pouco mais complicado ainda sempre mais no de se Brasil, empreender, não é? exato. Quer dizer, tem toda a sua complexidade. Mas tem uma coisa, quando você entra, entende, conhece e você decidiu fazer, você foi picado ali pelo seu bichinho da hospitalidade e você não sai mais. Né? Isso é bacana. Perfeito. Se você fosse fazer recomendações ou ter uma visão de me falar o que seria daqui uns 10 anos, Tá? e se dá para falar de inovação para os 50 a mais, já que é uma onda permanente. É. Talvez, por que eu estou te falando isso? Porque uma coisa, o pessoal fala 50 a mais como se fosse uma coisa igual, né? Mas, na verdade, a oportunidade de faturamento, a oportunidade de hospitalidade, Uhum. ela é muito diferente, porque, na verdade, você vai ter uma coisa,
a saúde, como um Uhum. pré-requisito que você falou, entre os S's, Aham. ela é alguma coisa que é uma relação tempo, né, Uhum. e a saúde. Então, Uhum. a gente passa a ter algumas limitações, eu não estou falando limitações graves, Sim, né, que sim, é isso diminuiu muito, sim. mas talvez esse percurso, como você já tem muita experiência com os prateados, né, Uhum. esse percurso como que se vê dentro da federação ou como Uhum. você mesmo Uhum. tem essa visão, por favor? Primeiro assim, é importante entender que o turismo no Brasil, ele, apesar de nós termos uma movimentação turística doméstica muito importante, ele vem crescendo muito e o Brasil está começando a entender as regiões, né? Não é o Uhum. país, mas as regiões, né? E as localidades estão começando a entender a importância da economia. Tá. Muitas localidades no Brasil estão se transformando por causa do turismo. Tem um lado positivo e um lado negativo nessa história, né? A gente vê aí exemplos na Europa de, Tá. de localidades saturadas pelo turismo. O turismo tem uma curva ótima, né? O turismo, quando tem um planejamento correto, existe um livro que fala o sistema, o Sistur, o sistema de turismo. Quando ele tem um planejamento correto, Tá. você consegue chegar num ponto ótimo e impedir Que que declínio. ele decline, né? Isso não aconteceu com localidades, por exemplo, Porto Seguro é um caso no Brasil muito importante. Era uma localidade totalmente desconhecida, foi crescendo para um turismo com um valor específico e de repente massificou demais e ali teve um problema. Hoje já está resolvido, mas teve um problema muito sério no passado. Aí tem várias outras localidades, o processo da gentrificação, etc. Então, o turismo, com um bom planejamento, você consegue manter ele no ponto ótimo. E essa De longo manutenção prazo. de longo prazo. E essa manutenção no ponto ótimo é uma questão que estrutura e muda a economia. Então, o país está passando por um processo de aumento do turismo. Esse ano nós tivemos recorde já de entrada de turistas internacionais no Brasil. A meta foi alcançada no terceiro trimestre, ou seja, nós vamos temos ainda esses 3 meses para aumentar o Aumentar. número de 7 milhões de ingressos Bom, é a internacionais. quebra de recorde. O recorde do país foi esse ano. A gente entende que ainda é muito pouco, né? Uhum. As pessoas comparam, né? Puxa, mas só na Torre Eiffel tem 50 milhões por ano, eu não sei qual é o número lá, mas que sobe a Torre Eiffel. Como é que o Brasil só recebe 7 milhões? Claro, você tem que comparar, não é com a Torre Eiffel, você tem que comparar com a Austrália, Sim. porque nós estamos a uma distância dos países emissores, né? Temos que comparar que nos países europeus os vizinhos Você vai são de grandes emissores. Aqui os nossos vizinhos, nós somos o maior emissor, o nosso vizinho não é o maior emissor. Os argentinos sim, é o turista, mas a nossa economia ao redor não é tão forte quanto a economia europeia para emitir turistas. Então, a Austrália, quando eu falo comparativo com a Austrália, porque a Austrália hoje está no nível há pouco tempo atrás era 16 milhões, 16, 17 milhões de turistas por ano. tá. Nós estamos a 7. Então, o nosso potencial é muito Porque parecido com esse. desculpa, tem Entendeu? algumas coisas muito relevantes, muito semelhantes. Eu Uhum. estou dizendo assim, a ecologia, a Isso, sustentabilidade e a distância, né. isso. Eu acho que Principalmente a distância, é, né? Porque nós temos, eu acho que mais diversidade que a Austrália. Não que a Austrália não tem, mas nós temos aqui uma diversidade gigantesca. Né? sim, mas de qualquer forma, a coisa de manter a natureza, de uma Isso, experiência ecológica. ecológica, de É, tanto é. etc. Então, assim, primeiro, o turismo é uma indústria em crescimento, Tá, portanto, e como é uma das indústrias que mais contrata, ela gera muitos empregos, quer dizer, existe trabalho no turismo. Você tem hoje vagas abertas, é uma das indústrias que mais tem vagas abertas no turismo, interessante. e ela cada vez contrata mais. Segundo, o grande investimento que vem vindo das multinacionais aí, na área de hotelaria e tal, tem um planejamento de crescimento do parque hoteleiro brasileiro, ele mais do que deve dobrar nos próximos Então 5 eles anos. voltaram a ver o Brasil, porque eles Voltaram? ficaram muito Sim, tempo sem querer, muito, sim, muito pelo contrário, saindo. sim. Tá. Tem muitos projetos chegando, investimentos chegando no Brasil na área da hotelaria. Essa profissionalização é muito importante e a maturidade do consumo também é importante. Então, nesse processo, porque o turismo é um bom investimento se ele for feito da maneira correta. Ou seja, é um bom trem para a gente entrar. É um bom negócio, é um bom negócio. Então, maravilha. Eni, você gostaria de mais algum comentário? Dá os parabéns pelo bate-papo, pela condução, pela iniciativa, é muito legal, muito importante isso, muito importante.
Enio, eu te agradeço e acho que hoje eu tive a oportunidade de conhecer um outro Enio, Pois é isso que aí. foi uma felicidade É, enorme. Talvez a é, gente tenha tempo de falar muito mais isso, pela sua forma de trabalho na gastronomia, isso. na hotelaria, etc. Então, eu te agradeço muito também. Acho que foi um bate-papo fantástico. Acompanhar o Enio, seguem aqui os canais. E siga a gente no Senta que lá vem prata. Obrigada.